Ei, Olá, Rica. tudo bem? Boa noite, como é que você tá? Um prazer enorme estar aqui com vocês, Nutrifito Gostou? 7. Falar que essa é uma iniciativa da Câmara Técnica, né, de Fisioterapia Traumaortopédica e Esportiva, que eu coordeno e junto com meus colegas, Ana Lúcia Góes, Dilson Conceição, Tadeu Cerqueira, e a gente pensou bastante o que a gente poderia estar fazendo nesse período da pandemia, né, com relação a trazer algum assunto, algum tema, e calhou, né, nosso colega aí, Paulo Lessa, calhou de falar comigo, Giovana, estamos no Junho Verde, né, que é o junho da conscientização com relação à escoliose, à prevenção de escoliose, rastreamento de escoliose. Perfeito. E aí ele falou assim, olha, vai ter um simpósio, né, com essa temática, se inscreva no simpósio. Eu falei, não, vou me inscrever. Nossa, meu marido falou assim, vem cá, que simpósio é esse que estão todos os dias, 10 horas da noite, 10h20 da noite, domingo, 10h20 da noite, você está no simpósio? Tô, você quer ver? E não é só isso, Rodrigo, foi a oportunidade que eu tive de conhecer você e me encantei. Primeiro, pela sua iniciativa de fazer um simpósio gratuito, tinham duas instituições que vocês estavam ajudando, achei muito louvável essa iniciativa, e também a quantidade de pessoas. Teve um dia, porque assim, eu não conseguia desligar o celular, eu ficava assistindo e ficava assim, gente, eu queria dormir, parar, 10h15, 10h20 da noite, tinham 600, 700, 800 pessoas assistindo. Então, ó, Maravilhoso, muito parabéns, obrigado. Muito muito legal obrigado. mesmo. Realmente foi algo que aconteceu de uma forma muito espontânea, foi muito assim, de uma conversa com a minha equipe, vamos fazer, daí de repente, pouca gente sabe disso, mas eu tinha alguns nomes de alguns médicos e dos 12 médicos que são as maiores referências dos principais hospitais e universidades aqui do estado de São Paulo e do Brasil, né? Então, do Sírio-Libanês, do Einstein, do HC, do HC de Ribeirão, de São Paulo, da Unifesp. Então, eu tinha todos os nomes, eu falei, eu vou convidá-los. Mas vou te contar, assim, despretensiosamente. E aí, dos 12, na mesma hora, 11 aceitaram, tá? E aí eu fui atrás dos colegas fisioterapeutas que eles trabalham junto, a gente tem uma relação mais próxima, é mais fácil de acabar aceitando. E aí o evento ficou um evento grande, né? 5 dias. E aí aos poucos a gente foi falando, por que então a gente não faz já gratuito? Era a nossa ideia desde o início para propagar o mês de junho, então para atingir bastante pessoas. Nós Aham. tivemos mais de 12 mil inscritos. Depois a gente acabou tendo a outra ideia. Então vamos fazer solidário, porque se cada um tem 12 mil, se cada um der R$ 10, vira mais de 10 mil, que era a nossa meta. Então, Aham. aos pouquinhos, a gente foi criando estratégias, aí a gente definiu os dias, todos organizados. Eu, graças a Deus, acho que foi um evento assim ímpar no Brasil, né? Na América Latina, com certeza É. não teve nada igual nessa área, nessa temática. Então eu fiquei realmente, quando eu ouço você falar, dá vontade de voltar no tempo, porque foi realmente Muito. maravilhoso. Deixa eu te contar Muito uma bom. historinha bem rápida, minha. Vamos lá. Eu não sei se a Lígia, né, da UFMG já entrou, Lígia Loyola, mas assim, em 1989, eu prestei um concurso para a UFMG, para ser professora de lá. Ó, Sabe qual foi o ponto sorteado? Como eu trato a escoliose. escoliose. Olha só. E tá em 1 ano atrás. E aí foi muito legal com como é que a fisioterapia tem vindo. Então, assim, há 31 anos atrás, o que eu falava, o conhecimento que eu detinha, eu estava vindo de um estado do Nordeste, Uhum. mas não é desmerecendo, mas a situação que a gente estava numa faculdade. Eu tinha me formado para uma faculdade que tinha fechado, que era a Escola Baiana de Medicina na época, e eu falei, meu Deus, como é que vai ser eu estar dentro de uma universidade com o porte que é o UFMG, vindo do Nordeste, com um currículo de uma faculdade que tinha fechado, né? Depois ela reabriu com a magnitude que ela é hoje. E aí eu fiz assim, vou falar o que eu sinto aqui no coração,
do que seja uma abordagem de um paciente com escoliose. É duro, porque normalmente é um adolescente, normalmente tem aquela situação do estigma social, de você ter uma escoliose, né, de ter que usar os coletes. Imagine, Rodrigo, desculpa te perguntar, quantos anos você tem? 35. Pois Eu é, já tinha nascido. você tinha 4 aninhos, e eu já estava na frente de um monte de professores de lá me apresentando sobre esse negócio da escoliose. E como veio mudando? A gente, quando alguém fala assim, se a gente não continuar se reciclando, se a gente não continuar com a cabeça aqui enfiada nos livros, acabou. No dia que eu falei assim, eu sempre falo para mim, Rodrigo, no dia que eu não reconhecer que um colega avança e está estudando, hoje você, para mim, é a pessoa que representa o maior especialista em escoliose aqui, né, do nosso país. E eu vi como as pessoas te referenciaram. Então, se eu não paro e reconheço que um cara que está hoje novinho, né, com tão pouca idade, mas está avançando, eu tenho que aprender. E aprendi muito. Então, quem está aqui nessa live entende, eu aprendi muito participando do evento. Eu vi colegas de São Paulo, de outros estados falando, e eu quis trazer. Paulo é um amigo, um colega que está parceiro, muito parceiro comigo, e ele fez uma live com você, depois eu vi Carivan, por isso que eu brinquei, que você já pega o sotaque de embora lá, embora lá. Então eu te chamei, esse assunto nunca é bastante, você sempre tem que estar falando. E aí eu estava querendo que você falasse um pouquinho com relação a alguns conceitos, porque eu posso dizer com propriedade que ao longo desses anos, onde a gente vem estudando a escoliose, vendo artigos, fisioterapia quase nada de publicação, entendeu? E aí eu vi o seguinte, a escoliose é quando se passa de 10 graus, quando se tem 5 graus, quando não tem qualquer rotação. Eu já passei por fases assim, quando não tem, inclinou, já é escoliose. Não, tem que inclinar, rodar. Então, assim, começa a falar essa coisa com relação de fato. Você considera uma escoliose quando... Antes de tudo, né, obrigado por o Crefito 7 abrir as portas, né? Ele foi, primeiro que ele nos ajudou a apoiar o nosso evento, foi maravilhoso. E segundo, muito obrigado por estar aqui, podendo falar, porque realmente, claro que o mês de junho é um mês épico para a gente falar, né? Porque é o mês internacional de conscientização da escoliose. E quando a gente fala para profissionais, os profissionais vão plantar uma sementinha nos seus pacientes e a população é quem vai ganhar. Eu acho que sempre o meu principal objetivo de estar falando muito, por mais que para mim pareça repetitivo, é que para alguém que está aqui, isso for novo, ele vai propagar uma informação de qualidade baseado na ciência. Tá? Então, o que a ciência tem falado sobre a escoliose como uma principal definição? A escoliose, ela é uma deformidade, tá? Então, acho que eu queria separar um pouco do que a gente tem na ideia na cabeça do fisioterapeuta de um problema mais postural. A postura, ela é muito mais uma consequência, um desses fatores, mas a gente precisa pensar que uma deformidade, ela tem coisas mais... o buraco um pouquinho mais embaixo. Então, o que acontece? O que é uma deformidade? Tem múltiplos aspectos que faz essa criança, essa adolescente entortar essa coluna. Tá? Então, tem aspectos como defeitos genéticos, tá? Isso é um fator importante, até mais prevalente nas meninas também por esse fator. Tem fatores hormonais, tem fatores, o tecido ósseo é diferente, então é mais comum as meninas terem osteopenia mais precoce, o tecido muscular de quem tem escoliose é diferente, a alteração da sua percepção corporal é diferente de quem tem escoliose. Então a gente denomina tudo isso como algo, deficiência de vitamina D e de cálcio, então a gente denomina tudo isso como algo idiopático, porque não existe um desses fatores que eu consigo bater o martelo e falar que é só ele, tá? Mas o que eu gosto da principal das causas dessa tal idiopática é alguma coisa que é uma alteração que tem lá no sistema nervoso central, e é essa alteração que faz a contratibilidade do sistema musculoesquelético, do tecido conjuntivo também ser diferente. Então,
só fazendo um gancho, né? Então, o que que mudou na minha visão de 14 anos atrás que eu me formei, e eu acho que da sua lá, da sua história do começo, que é hoje a gente tem uma visão e o tratamento é muito mais focado no sistema nervoso central do que tanto pensando na parte muscular, ósseo, muscular ali, ou o tecido conjuntivo junto. Então, de fato, a estrutura ela acontece, essa alteração acontece, essa deformidade acontece muito embora por decorrência do sistema nervoso central. E aí a definição mais completa, então eu quis primeiro excluir essa coisa postura, porque não é só simplesmente, o menino tá torto e ficou com escoliose, pôs uma mochila nas costas, ficou com o celular e teve escoliose, e a população ainda tem essa imagem, a fisioterapia ainda tem essa imagem. Então, e ela é uma deformidade que ela comete em 3 planos. Ana Maria Siriane, um beijo. Ela comete em 3 planos. Então, quando você olha a pessoa de frente, ela tem sim inclinação lateral. Quando essa inclinação lateral é acima de 10 graus, ela se torna, né, assim, ela começa a ter o processo rotacional, que a gente vê pelo teste de ADAS, é o teste de diagnóstico, né? Hoje tem instrumentos que ajudam a ser mais fidedigno, o escoliômetro, por exemplo. E quando a gente vê a pessoa de lado, a tendência dela é ter uma diminuição daquelas curvaturas que são fisiológicas, da cifose e da lordose. Então, esse paciente tende a ser mais retificado, tá bom? Então, a definição da escoliose é uma deformidade tridimensional da coluna vertebral. Tá? E ela vai acometer lá, principalmente as adolescentes, na fase da adolescência, por isso que é o que a gente mais estuda, é a escoliose idiopática do adolescente. Com relação aos graus? Acima de 10 graus começa a ser escoliose. E aí esse grau pode evoluir. Dependendo do tamanho, a gente indica um tratamento. Então as sociedades internacionais ela têm nos orientado. Escolioses de 10 a 25 graus, que são curvas pequenas, o tratamento são exercícios específicos para escoliose, tá? Aqueles que são testados e comprovados cientificamente. De 25 graus até 45, 50 graus, exercícios científicos mais adição do colete ortopédico, tá? E acima de 45, 50 graus, quando o tratamento conservador não funcionou, quando esse paciente ainda tem muita chance de piorar, ele vem progredindo. Então, após uma avaliação de uma equipe multiprofissional, aí sim a escoliose tem uma indicação cirúrgica, tá? Em muitos casos ela vai muito bem. Pronto, aí você já falou para mim alguns tópicos que vale a pena a gente, com cada um, você falou coisas que dá para separar em tópicos. Então, por exemplo, um primeiro que eu acho que gostaria que você falasse é quem é essa equipe que precisa estar dando assistência ao paciente com escoliose, né? Que equipe é composta por que profissionais? Segundo, vamos falar um pouquinho dessas órteses, dos coletes, né? Tá. Que tem, assim, você vê algumas controvérsias, o que é que tem de mais moderno. E depois, assim, vamos pensar no tratamento conservador, no tratamento cirúrgico. Então, assim, a equipe, ela de fato, ela precisa ter pessoas que acabam se especializando em escoliose, tá? Claro que na fisioterapia, escoliose não é uma especialidade, mas alguns profissionais, eles vão se especializando em métodos, em cursos, etc. E atendendo mais aqueles pacientes e vão ficando mais experts naquele determinado assunto, que no meu caso, por exemplo, o meu tratamento hoje, eu praticamente só atendo pacientes com escoliose, tem uma demanda muito grande disso, e eu fui me especializando para isso. Tá? Mas então a gente precisa de um fisioterapeuta que seja capacitado em utilizar as melhores evidências científicas. Os médicos, eles também, na maioria das vezes, eles são cirurgiões de escoliose, mas mesmo assim, hoje eu tenho esse contato com esses médicos, mesmo os médicos que são cirurgiões de escoliose, porque o especialista de escoliose na parte ortopédica, ele é um médico que fez ortopedia, daí depois ele fez cirurgia em geral, depois ele fez cirurgia de coluna ali, e depois ele fez cirurgia de coluna em escoliose, muitas vezes ele faz um fellowship nos Estados Unidos ou em outro lugar do mundo, e aí o cara acaba também se especializando nesse tipo de cirurgia. Mas mesmo esses caras que são muito expertos em operar, hoje eles entendem que a gente precisa sim de uma equipe multiprofissional para ter um melhor resultado, que ninguém vai tratar todos os pacientes, é impossível isso.
tá? E também a gente vai precisar de, muitas vezes, ortesistas, que vão fazer esses coletes, que é Nossa, um dos tópicos. com Muitas vezes a certeza. gente vai precisar de psicólogos nessa equipe multiprofissional, porque a questão emocional do uso do Uhum, colete, da adesão do tratamento, da autoaceitação do seu corpo, muitas vezes acabou mudando, né, a forma do seu corpo. Isso é uma coisa. uhum, Por exemplo, eu falei do déficit de vitamina D e cálcio. Algumas meninas têm osteopenia precoce. Então, talvez um uhum. acompanhamento multiprofissional com um nutricionista, com um profissional de Deixa eu educação física pode ser bacana também. Quando eu mudei para Belo Horizonte, né, eu estava recém-casada e Uhum. fui para lá, e já tinha feito a prova, já tinha entrado na universidade. E no dia que eu fiz na minha casa um vatapá e um acarajé, o prédio inteiro queria saber o que, é que a pessoa estava fazendo, e aí a minha vizinha, toda sem graça, apareceu. Mas o que eu estou querendo dizer não é isso, não. Uhum. É que ela sentiu o cheiro do acarajé e queria experimentar, eu levei, eu conquistei ela pelo acarajé. Assim, Mas é porque a filha dela, você falou no psicólogo, e é importante, a filha dela sempre usava, adolescente, sempre usava casaco, e lá em Minas é frio, né? Então esse período de maio até agosto, sempre a menina. No dia que eu a vi com uma roupa mais apertadinha, né? Uma blusa mais justa, eu vi a cintura dela. E eu chamei a mãe, sua filha tem escoliose? E a mãe disse, não sei. Resumo da história. A menina tinha 57 graus de uma escoliose na região lombar. Lombar, que não aparecia tanto, porque talvez uhum. torácica, com os afastamentos das costelas, do lado convexo, aparecer mais a rotação por causa da giba, né? Então acontece muito isso. A menina percebia que ela era diferente, que ela se via no espelho, né, nua, mas ela escondia com vergonha, com medo de botar o colete, porque há 30 e poucos anos atrás se usava demais o Milwaukee, né? Sim. Ainda se É, usa, mas esse é um ainda, capítulo daqui a pouco. exatamente. E aí, a questão de. A mãe teve que procurar um psicólogo para poder ela aceitar aquela coisa da inserção, né? Não, e ela ficou usando o colete durante um bom tempo. Com certeza, para aceitação, para indicação da adesão ao tratamento, o psicólogo seria assim, a gente tem na nossa equipe, é muito, muito importante. Você não diz, eu acho que é fundamental, tá? Porque nós também não vamos conseguir ajudar todos os pacientes sem a gente ter um treinamento, né, uma especialização importante como, né, uma profissão e etc. Acho que é isso. Então, assim, enumerando eles, então, o fisioterapeuta, o médico, o psicólogo, o nutricionista e o profissional de educação física. Acho que esses são os principais, tá? Para eu não. Eu acho que seria assim. E o educador, o profissional de educação física, eu também acho que ele poderia ter uma função importante lá na escola mesmo, no programa de rastreamento. O Uhum. rastreamento escolar, a gente falando, tem um monte de fisioterapeuta que às vezes não sabe por onde começar, né? Eu acho a escola um lugar fantástico para que a gente possa fazer estratégias educativas. E é muito diferente do que a gente ir lá e ficar pensando em ergonomia, na mochila, que a ciência não tem mostrado muita evidência com relação a essas coisas. Postura ideal, tal. E sim fazer estratégias importantes, né? Então, verificar como é que está a coluna deles com esse teste muito simples de rastreamento, que pode ajudar muitas pessoas a um diagnóstico precoce. Verificar, e aí tem um monte de infinidade de pesquisas que podem ser feitas com a escola e melhorar uma demanda que a fisioterapia, né, falando no conselho, é uma demanda que a fisioterapia ainda não atingiu. Dificilmente tem alguém trabalhando com psicomotricidade, com uma parte mais funcional em escola, por exemplo. Então, acho que pode ser uma dica aí, quem quiser pensar em alguma coisa pioneira, eu acho que a escola é um lugar que o fisioterapeuta precisa achar o seu caminho, o seu lugar. Juntamente com o profissional de educação física, obviamente. Sim, aí a gente estava falando agora com relação, você falou, né, dessa equipe, e agora a situação da escolha do tratamento, né? Do tratamento Tá. conservador, do tratamento Cirúrgico. cirúrgico. Então, vamos lá. Eu vou separar o tratamento conservador. Eu já falei um pouquinho dos graus, mas eu vou separar o tratamento conservador em duas partes, tá? Sim. No tratamento só com exercício e no tratamento só com colete, tá? Posso fazer uma pergunta para você antes? Aham. Para eu falar de exercício? O que você respondeu lá como tratamento, lá 31 anos atrás,
da fisioterapia? Você não sabe, porque a escola o curso de fisioterapia era dentro da escola de educação física. E aí não existia PowerPoint, não existia slide, era só transparência. Estou Tá. me denunciando, viu? Estou Não, tudo denunciando. bem. Bom, eu peguei uma aluna de educação física, né? Peguei uma aluna de educação física e levei para minha demonstração. Falei o que era escoliose, falei da complexidade do que era escoliose e peguei essa aluna e fiz algumas demonstrações com relação a avaliação. Eu fiz assim, sabe como é que eu chamei a atenção da banca? Eu fiz, olha, pode vir outros candidatos falar de vários tratamentos, mas para mim, a coisa mais importante da escoliose é prevenir ela. É prevenir o crescimento dela, é rastrear. Então, vamos aqui, está falando no tratamento, vamos aqui mostrar como avaliar uma escoliose. Legal. Como você... Tá, aí eu fui por esse lado, avaliando, aí, obviamente, a gente usava praticamente só o teste de Adams, né? Olhar o triângulo do talho, né? E demonstrei algumas coisas, mas a gente era muito naquela escola de assim, o lado côncavo você alonga, você fortalece o lado convexo, né? Então, assim, a maneira como deveria estar deitando, então a gente levando em consideração o quadril, a largura do ombro, enfim, até a lei de Newton eu usei, de ação e reação. Então, se Legal. mais ou menos foi Tá. por aí. Então eu vou. Então, o que hoje, né, a gente tem de fato de exercícios comprovados cientificamente, tá? Nós temos, só para você ter uma ideia, você falou de 31 anos, mas assim, dos 10 últimos anos a fisioterapia começou a publicar muita coisa, e nos últimos 5 anos foi um boom que de fato mudou a história aí de como a fisioterapia era vista no mundo ou na ciência com relação ao tratamento da escoliose. Tá? Então, curvas menores de 10 a 25 graus, o que acontece? Existem 7 escolas no mundo, elas estão na Europa, na verdade, que elas fazem parte de uma organização, que é a SOSORT, que é uma sociedade, né, multiprofissional de reabilitação no tratamento da escoliose. Ela também está se baseando nessas 7 escolas como tratamento. Dentro dessas 7 escolas com estudos, nós temos 2 escolas muito fortes que têm evidência nível 1 no tratamento, tá? Só para você ter uma ideia, a última revisão sistemática que a gente tinha de exercício, com colaboração da Cochrane, publicado na Spine, foi em 2013, tá? Nessa revisão sistemática, foi selecionado 2 estudos. Eu estou fazendo parte do meu doutorado, uma revisão sistemática, e a gente já está na fase da meta-análise. Nós selecionamos 18 estudos. Tá? Então, só para você ver como nesses últimos 10 anos, como a ciência, 7 anos, como a ciência mudou a forma de ver a fisioterapia. E o que esses exercícios, né, o que eles têm em comum, o que os métodos comprovados cientificamente têm feito com relação à escoliose? Qual que é o que, na verdade, tem uma sintonia entre eles, né? O que eles têm em comum? Pensando no tratamento baseado naquela causa que eu falei para você, que é a alteração do sistema nervoso central. Então, o que se faz? Esses métodos, eles são tratamentos que fazem exercícios tridimensionais da coluna. Então, são exercícios baseados em uma autocorreção tridimensional. O que quer dizer isso? Primeiro, o paciente ele é totalmente ativo no tratamento. Ele se observa no espelho, ele se vê, ele começa a entender o que é essa tridimensionalidade do corpo dele. E com orientação, lógico, nossa, dos fisioterapeutas, eles acabam aprendendo como se corrigir. E aí é uma questão de repetição para se tornar isso cada vez mais automático. Então a ideia é fazer uma nova visão, uma nova imagem para esse sistema nervoso central, por repetição, por repetição, por repetição. É o CIAS? O CIAS e o método Schultz são os únicos métodos aí com evidências no V1 dessas 7 escolas. Os 2 apareceram na minha revisão sistemática e também o método Side Shift das 7 Quais são os países, Rodrigo? Quais são os países? A Itália, a Alemanha? O método CIAS é na Itália, o método Schultz é na Alemanha,
E também tem o método BSPTS, que segue os mesmos princípios do Schultz, até publica com os mesmos nomes, mas é na Espanha. Tem o método, essa é pegadinha, né? Porque eu lembrar do 7, o método de Lyon na França, o método Dobomed, o método Fitz na Polônia. E será que eu estou esquecendo de algum? Eles se convergem em uma coisa, eles se convergem em uma... Sim, eles têm algo em comum e o que tem em comum são essas 7 escolas. Eu não fiz a conta se eu estou esquecendo de algum, mas são 7 escolas. Agora na cabeça, assim. Não. Tá? Então essas são as principais escolas e o que elas têm em comum são esses exercícios de autocorreção tridimensional da coluna, que é o que mudou muito do que nós fazíamos há muito tempo atrás. Então, qual que é a diferença, né? Eu gosto de dar um exemplo assim, só de uma forma bem simples. Como se você viesse aqui para São Paulo, Ana, e fosse no restaurante. E muitas vezes a gente não é tão bem atendido como é bem atendido aí na Bahia, aqui. Tá? E eu brinco que é como se você fosse e reclamasse para o garçom. Só que muitas vezes que a gente reclama para o garçom, essa reclamação, o dono do restaurante, ele nunca nem fica sabendo dessa reclamação. Então, quando a gente pensa em cadeia muscular, quando a gente pensa só no local, ali no core, quando a gente pensa em alongar de um lado e fortalecer do outro, quando a gente pensa na postura e esquece que o tratamento precisa ser via sistema nervoso central para que essa organização ative, essa correção ela nunca acontece. É aquela ideia de você fazer um tratamento para o seu paciente, quando ele está indo embora na sua recepção, você vê ele sentado embora, você vê ele está todo torto de novo. Deixa eu te fazer uma pergunta. E como isso se daria num paciente com déficit cognitivo? Com outras síndromes? Tá, essa é uma limitação, tá? Essa é uma limitação do método. E é uma realidade, eu tenho essa situação, entendeu? Sim, sim. O que acontece? Esses métodos, eles são comprovados para escoliose idiopática do adolescente. Existem alguns estudos preliminares com escoliose idiopática do adulto. Existe alguma dessas escolas também, escoliose idiopática infantil, né, juvenil ali. Porém, escolioses neurológicas, que tem outras causas ainda, as evidências são muito pequenas, são relatos de casos, são série de casos. Então, a gente não tem uma evidência forte. Eu já atendi diversos pacientes neurológicos, uns com mais cognitivo, outros com nada de cognitivo. Por exemplo, eu fui professor do estágio de neurologia da PUC de São Paulo por bastante tempo. Então, a gente usou muito desse raciocínio do controle motor para isso, mas muitas vezes a gente precisa pensar, sim, no abrir um lado e fechar o outro da curva, só que com estratégias, às vezes, diferentes. Então, o paciente está assim, ele consegue brincar de rabiscar, tá? Ele não tem cognitivo de entender o que é a curva. Mas, às vezes, eu vou pedir para ele fazer exercício só subindo esse braço. Então, eu faço estratégias criativas, funcionais, lúdicas, para ter o meu objetivo, que é manter a coluna ativa, manter a coluna reta, manter a coluna estabilizada naquela posição. Mas isso a gente chama disso de evidência científica indireta. Porque a gente não tem uma boa evidência direta. O que é indireta, pessoal? Só para vocês entenderem. Eu uso uma evidência que existe para idiopática e tento usar os conceitos numa escoliose neurológica, mas sem ter uma certeza se vai funcionar ou não. Não, e geralmente, normalmente, quando você tem um paciente com um déficit neurológico, quando uma doença, né, uma síndrome, ou uma má formação congênita, como são a hemivértebra, a vértebra bloco, vértebra barra, a vértebra em cunha. Normalmente são curvas que evoluem muito rápido. Evoluem porque essa percepção corporal é muito pior, né? Não, e eu já vi em alguns congressos, numa mesa redonda de médicos, cirurgiões de coluna, de ter, de fato, uma discussão bem acalorada com relação, assim, a uma criança, eu opero, né, logo, bebê mesmo, pequeno, ou deixo assim, a curva crescer um pouco mais para dar mais amadurecimento. Então, a gente não via muito consenso. Lá no simpósio, né, que você organizou,
eu vi isso. O médico trouxe, inclusive, um médico excelente a apresentação dele, e ele está falando, olha, eu prefiro estabilizar um tronco e que ele fique um tronco curto, mas um pouco mais reto, do que deixar esse tronco evoluir para que inclusive com problema pulmonar da respiração, Claro, né? claro, claro. Pior. Eu também prefiro, se fosse a minha opinião pessoal, mas essa divergência de opiniões, ela acontece porque nós temos poucos estudos, tá? Temos poucos estudos, ainda é experiência profissional, ainda é a sensação que esse médico tem, se deu certo ou não deu na sua experiência clínica, mas de fato, isso ainda é uma evidência muito baixa, a gente precisa publicar mais na área e para que a gente possa ter conclusões ainda mais importantes, tá? Ainda é muito pouco. É possível um adulto que já foi operado, ele voltar, né, a ter uma piora nessa curva após a cirurgia? Olha, existe isso em alguns casos. Isso pode acontecer, primeiro, por pseudoartrose. Sim. Então, para quem não sabe, a fixação dos parafusos no osso não consolidar tão bem, e aí a escoliose mesmo assim evoluir. Isso pode acontecer. O que pode acontecer também muitas vezes, se então, assim, existe hoje uma forma, até no simpósio também, o Dr. Barsotti, com quem eu tenho bastante proximidade, ele usa muito bem essa técnica, que são as artrodeses seletivas. Então, o paciente tem uma curva principal e ele opera só ela, e muitas vezes ele mantém o máximo de movimento ou livre para que tenha uma melhor qualidade de vida. Mas muitas vezes o médico não tem essa expertise de saber exatamente quando fazer uma artrodese seletiva ou não. E aí o que acontece? Muitas vezes ele opera somente uma parte e o paciente evolui na outra parte, na outra curva, por exemplo. Tá? Eu já recebi paciente que fez 2 cirurgias de escoliose, 2 cirurgias. Fez a primeira, o paciente esqueceu de avisar o sistema nervoso central, tá? A escoliose continuou evoluindo na curva de baixo e depois operou de novo. Então, assim, que é um caso que, na verdade, assim, foi uma má escolha da artrodese seletiva. Então, quando você vê médicos hoje, né, o Barsotti mostrou muito bem, eles têm uma expertise, são diversos critérios para saber utilizar ou não utilizar. Então, pode evoluir, pode evoluir. Eu vou fazer uma live semana que vem, se eu não me engano, acho que é semana que vem. Ela chama Marcela. Ela fez o meu curso do tratamento da escoliose baseado em evidências e ela é operada de escoliose e o relato dela é incrível, assim. Eu piorei muito nos últimos 10 anos, tá? E aí, a hora que ela mostra a radiografia dela, ela teve uma pseudoartrose praticamente em tudo, assim. Então, ela é um caso muito mal sucedido da cirurgia. E é interessante porque, assim, pode acontecer, pode acontecer. Porque o médico não tem culpa de como que o organismo da pessoa vai cicatrizar o tecido, vamos falar assim, né? Igual, sei lá, você fez um corte, tem gente que tem queloide, tem gente que não tem. É uma forma ruim de cicatrização da pele. No osso também acontece isso. Rodrigo, Ana Lúcia, minha colega da Câmara Técnica, ela colocou assim, quando você tem uma escoliose com características neurológicas, mas na clínica não tem nada que explique, né? E depois ela ainda fala assim, parece um padrão de movimento, de controle neuromuscular. Então, assim, você conseguiria responder, Ana? Olha, você tem uma escoliose com características neurológicas, mas clinicamente não tem nada que... Tá, características neurológicas, ela tá me dizendo, talvez tenha uma curva do lado contrário. O que seria essas características? Será que ela consegue explicar? Porque assim, podem ter casos que a gente não consegue identificar a causa, então a gente chama de idiopática, mas, por exemplo, a gente tem diversos pacientes na clínica que quando você investiga, eles têm um déficit cognitivo, eles têm um déficit de imagem, eles têm um pouco de TDAH, por exemplo. Assim, agora você vai me perguntar, Rodrigo, isso está associado ou não à escoliose? Ainda não foi elucidado muito bem. A gente não sabe.
Pode ser coincidência? Pode. A pessoa pode ter as duas doenças juntas. Escoliose Uhum. mais um déficit de alteração. Mas o que eu quero dizer com isso? Todos esses transtornos cognitivos ou de imagem e tal, pode ser estar agravando também a escoliose. Porque como eu falei Uhum. muito lá no começo, quem tem escoliose tem essa alteração da imagem, da percepção corporal, né? Então, Uhum. isso pode sim ter uma relação. Bom, antes da gente entrar nos coletes, tem algumas perguntas dos coletes, né? Tá? Porque termina aqui a ser muito forte a associação do tratamento de uma escoliose com o uso de colete. Muito Sim, forte, né? sim. Antes de entrar, tem uma coisa que a gente sabe, assim, com relação ao rastrear, a fazer uma avaliação, né, do Adams, usar o escoliômetro, mas foi com relação à radiografia. Eu fico muito incomodada, mas sei que é necessário a Tá. quantidade de radiografias que essa criança, esse adolescente precisa tirar. E a gente está fazendo uma radiografia da coluna, normalmente a gente pega uma incidência AP, mas eu vi um médico, não me lembro agora quem foi que apresentou, ele falando de fazer uma incidência em PA, para poder não expor muito, né, a questão dos Uhum. órgãos sexuais, Sim. proteção. É importante porque tem muita gente assistindo, importante dar a proteção, né, dos órgãos sexuais para na hora que for fazer uma radiografia. Então, se Uhum. você puder comentar com relação a essa avaliação. Outra Sim. coisa, Rodrigo, sou baiana, falo pra caramba, assim, mas assim, da diferença interexaminadores com relação a essas medidas, né, do ângulo COB, né? Tá, A gente legal. percebe que tem muita essa diferença. Então, se você puder antes, aí depois a gente dá o passo para falar sobre os coletes. Tá. Então, sim, a exposição à radiação é uma preocupação, tá? As meninas que elas têm muito esse contato, os meninos também, né? Eles têm de 4 a 9 vezes mais chance de câncer de tireoide, de ovário, de útero, de testículo nos meninos. Então, sim, a ideia do Dr. Gustavo Borges, lá do INTO, do Rio de Janeiro, é essa. Alguns estudos têm solicitado fazer em PA por essa, né, emite menos ali radiação direta nos órgãos genitais, principalmente usar proteção, sim, é importante. Mas a gente precisa ter um mínimo aceitável. Em programas de rastreamento, a gente faz esse caminho que você falou, teste de Adams, daí mais o escoliômetro, quem tem esse desvio maior que 7 graus, somente essa população faz o exame de radiografia, que é o padrão ouro, para não ficar emitindo muita radiação. E aí, quem paga esses exames? Porque teve uma aluna minha da UNEB que fez um trabalho de TCC dela, foi rastrear numa escola pública lá no Cabula, né, num bairro aqui em Salvador. Tá? E como faz? Como que se consegue essas radiografias, por exemplo, você fazendo um rastreamento populacional, né? O que a gente fez? A gente fez uma pesquisa, né, que é a prevalência da escoliose idiopática no estado de São Paulo, um estudo pioneiro no hemisfério sul. A gente não tem nada que seguiu os padrões, né, do consenso internacional, igual a gente fez. A gente publicou na Journal Spine, agora em 2018. Primeiro a gente fez parcerias com as prefeituras, então a prefeitura já tinha como era para diagnóstico, não era uma panorâmica perfeita. Esse estudo durou 4 anos, somente no último ano que a gente conseguiu a verba da FAPESP e a gente refez a radiografia panorâmica de todo mundo com a verba da FAPESP. Mas imagina, em 3 anos a gente fez todo mundo do seu próprio bolso, tudo Pois é, com a pois é. parceria, a única parceria. A gente avaliou 2.562 adolescentes. Então, assim, em somente 3 pesquisadores, porque Uhum. é isso, é por raça. É, é. Brasil faz pesquisa por raça. E aí, completando a sua pergunta com relação à radiação, a gente faz o mínimo aceitável, que é a cada 6 meses somente, tá? E aí, dentro desse período de 6 meses, a gente usa testes clínicos validados para ajudar a verificar como que está com o acompanhamento desse paciente. Então, a gente faz avaliação todos os meses no consultório. Então, Sim. imagina, 5 avaliações nesse período para tentar aí ver como que está o caminho dessa escoliose e não deixar esse paciente piorar. Se a gente Sim. vê que precisa muito, aí sim a gente pede uma radiografia antes, etc. Quando alguma coisa saiu muito
da rotas. E aí, você está fazendo esse gancho do colete, que é o seguinte: por que o colete está tão atrelado ao tratamento da escoliose? Porque não existe um programa de rastreamento. Então, quando a gente fez esse trabalho lá, o dado que eu mais gosto de falar é que a curva média, o que a gente mais encontrou, eram curvas pequenas, de 20 graus em média. Ou seja, só a fisioterapia daria conta. Mas como você falou um caso muito importante, emblemático, que no meu consultório acontece muito, quando a gente não faz nenhum programa de rastreamento e deixa o acaso acontecer, ou seja, ficar olho nu, alguém vê assim, por acaso, normalmente a escoliose já está grande, já está evoluída. E aí ela tem a necessidade do colete. Eu fiz um balanço dos meus pacientes aqui desse último ano, desses 6 meses, que a gente instalou um software. 200 pacientes que a gente avaliou, só 11 não precisariam usar colete, tá? Então, imagina, o que chega pra gente no consultório já é grave. Então, os pacientes precisam muito usar colete por conta disso. E aí, hoje a gente tem fortes evidências que o colete pode segurar a progressão, tá? Por muito tempo, você falou muito bem, usava o Milwaukee, de 1945. Hoje eu contraindico ele pela adesão, pela funcionalidade dele, pela baixa evidência e pela parte emocional que esse colete afeta as Mas meninas. peraí, rapidinho, só uma dúvida. Mesmo quando o ápice dessa curva estiver acima de T8, T7? Mesmo, eu acho essa justificativa porque isso é o discurso de muitos médicos. Eu acho muito fraca, uma vez que com os coletes feitos de forma tridimensional, a gente consegue se empurrar curvas altas. E as curvas, uma vez que a gente empurra essas curvas até T8, T7, o ápice delas, nós estamos tratando as curvas principais. Se a gente coloca boas pressões nas curvas principais, a cabeça, quem vai organizar a postura da cabeça são os exercícios. Claro, o paciente precisa estar bem alinhado no colete também, sim, mas quem vai tratar a curva cervical é corrigindo as curvas principais. Ninguém tem uma escoliose da cervical se não for um torcicolo congênito. Ninguém está com a cabeça torta. A grande maioria desses pacientes, eles têm curvas primárias e você olhar a cabeça deles, está ali, ó, retinha, a horizontalidade do olhar. Então, o foco no tratamento do colete e do exercício é focar, principalmente, tratar as curvas primárias. Tratando muito bem as curvas primárias, a gente não precisa do colar cervical. O colar cervical foi feito muito mais para tentar melhorar a tração. Só que a gente vai construindo... isso. Só que a gente vai construindo o colete de forma crescente. Então a gente vai meio que ajustando essas curvas para cima. E aí o paciente também vai tendo esse crescimento. Você está falando, essa construção desse colete, é o colete 3D, é o colete... Isso, é o colete 3D. Como é que é feito o colete 3D hoje? Sim. Nós escaneamos o corpo do paciente, diferente de antigamente que usava gesso, tá? Sim. Esse colete, ele é feito por uma classificação, nós utilizamos uma classificação, como na cirurgia tem do Lenk, nós utilizamos uma classificação feita por Rigo, tá? E aí, essa classificação, ela mostra quais são os pontos, de acordo com a radiografia e com a foto do paciente, com a clínica do paciente, a gente classifica para verificar qual é o modelo do colete. São 9 modelos. Dentre desses modelos, tem pressões diferentes, tá? E aí, esse colete, ele é feito, essas pressões é feita dentro de um software. E aí no software você consegue verificar como é que você vai fazer essas pressões e o software você vê ele em todas as posições mesmo, essa construção do colete. Você sobrepõe a foto, a radiografia, o colete, então é muito mais preciso as correções. O colete ele é feito de forma muito mais tecnológica. Não precisa mais usar gesso, tá? A gente não engessa mais o paciente, só algumas ressalvas com pacientes neurológicos. Paciente que consegue ficar em pé, é todo feito pela tecnologia hoje. Deixa eu te falar, Rodrigo. Hoje à tarde eu tive a curiosidade de ligar para algumas oficinas ortopédicas
e procurei uma colega, ex-aluna, que trabalha na oficina ortopédica do Hospital Sara, aqui em Salvador. Eu vou mostrar um colete aqui. Não tem, não tinha, não achei, eu não vou dizer não tem, não, assim, não achei nenhum local, se Paulo estiver me ouvindo, souber, ou Ana, um local que fizesse esse colete em 3D, né? Procurei um ortopedista, nada, nem Sara Kubitschek, nem nada. Lá em São Paulo, é um centro que faz isso ou isso está disponível para as oficinas ortopédicas? Na verdade, ó, então esse colete tridimensional, se você olhar para ele, ó, ele é totalmente torcido, ó. Tá entendendo? Ele é totalmente torcido, por isso que a gente chama ele de tridimensional. Eu vou explicar para você o seguinte. Então, nós temos o Escoliose Brasil, tem uma parceria com o Shopping Ortopédico, que é uma empresa de Belo Horizonte. Então, essa empresa também foi treinada, nós somos treinados para fazer essa confecção desse colete. Então, hoje, nós temos a confecção do colete tridimensional, né, pelo Escoliose Brasil e pelo Shopping Ortopédico. O Shopping Ortopédico está em Belo Horizonte, ele também entrega. As nossas sedes são em Campinas, que é a nossa matriz, que é onde eu moro, em São Paulo, no Rio de Janeiro, e em breve, com o Paulo Lécio e o Lúcio, nós vamos abrir o Escoliose Brasil lá aí em Salvador, ainda, se tudo der certo, ainda esse mês de junho, ou no máximo mês de julho. Então, a gente também está levando essa tecnologia do Escoliose Brasil. É a rede Escoliose Brasil? Isso. É a nossa rede para Bahia também, né? Para o Nordeste, etc. Esse que é o nosso objetivo, é expandir esse tratamento específico, esse tratamento científico da escoliose para vários cantos do Brasil. Qual o custo de um colete desse? Esse colete custa em média de R$ 4.500 a R$ 5.000. Tá? É um custo alto. Um mas só para você ter ideia, 2, 3. Exato. Em São Paulo tem coletes Boston de 4.000, tá? Mas só para você ter ideia, o investimento desse robô foi de R$ 1.300.000, tá? Então, assim, é um investimento muito alto que o Shopping Ortopédico fez. Também paga-se esse software, pago anualmente. Então, também é em euro que se paga o software para poder utilizar. Então, assim, é um investimento muito caro, por isso que ele é repassado isso. É que o Shopping Ortopédico trabalha com esse robô que faz esse molde 3D, para prótese, para outras coisas, então vale a pena ter esse investimento. Se você for usar só para colete, não se paga o investimento de 1.300.000. Imagina, mesmo que você coloque 5.000, olha quantos coletes você precisa ter só para pagar a marca. Tá? Então, assim, por isso que acaba sendo feito isso. Então, hoje são os coletes que têm mais evidência científica, se bem que um Boston bem feito, também feito, existem estudos feitos fora do país, nos Estados Unidos, que também mostram que um colete pode segurar a progressão de 72% a 75% dos casos de curvaturas de 20 a 40 graus durante a fase do crescimento. Então, imagina que você pode... É muito importante aí o que o colete pode fazer. Hoje o colete, ele já está mais que estabelecido que ele pode segurar a progressão da escoliose. Pergunta sobre o colete noturno, né? Tá. Em comparação O colete noturno ele tem baixa evidência científica, tá? Existe alguma pequena evidência somente para curvas lombares simples. É um colete chamado Sherriston, que é o seguinte: o paciente tem uma curva assim, você faz um colete e ele dorme a noite inteira para o outro lado. Ele é overcorrection, é uma correção muito intensa. E aí fizeram um outro colete, que é o Providence nos Estados Unidos, menos agressivo, e o resultado dele é terrível. As evidências são baixíssimas. 60% no estudo foi para cirurgia. Tá? Tem uma coisa também que eu escutei muito no simpósio, que foi assim: a cada 2 pessoas... A cada 2 pessoas, uma pessoa vai para cirurgia. Vai piorar a curva. Exatamente. É uma coisa que você já fala com o paciente para não criar expectativa, não ter decepção do tratamento? Na verdade, sim. Tá, Arthur Padão, um beijo. Deixa eu contar para você. É mais ou menos assim. Nesse estudo, por exemplo, que é o estudo do colete, é um estudo multicêntrico, randomizado, eles fizeram um grupo que usou colete e um grupo que não usou.
Na maioria dos grupos que não fizeram o tratamento, a cada 2 pessoas, uma piora. Ou seja, tem mais ou menos 50% dos pacientes, eles evoluem. Tá? Em maioria dos estudos, estudos de boa qualidade, metade piora. No Se meu tem grau de consultório, quanto se espera? Tem grau de quanto se espera? Tem estudos que falam que pode aumentar na fase do estirão grave 5 graus por ano, 8 graus por ano, 10 graus por ano. Não há um consenso. Mesmo usando colete, mesmo fazendo... Não. Esse é grupo sem intervenção, grupo controle, sim. Tá? A história natural. Tá com colete também. Claro, 72% de chance. Tem aí os 28% que pode piorar. Mas nesse estudo, esse 28%, 25% a 28%, eles tinham curvas mais graves. Ou seja, quanto maior a gravidade, mais chance de piorar. Talvez no futuro tenhamos testes genéticos no qual a gente vai fazer o teste e tentar entender qual é a escoliose dessa pessoa. Se é a escoliose que vai piorar muito, e aí você tem que ficar muito de olho, fazer muitas estratégias já antes, e às vezes, em muitos casos, entender que esse caso é um bom indicado de cirurgia, e outros casos não. Os casos mais brandos, que só com exercício vai dar conta, são casos que não têm muita importância. Você perguntou se eu falo isso no meu consultório. Muitas vezes eu já sei que ele é do grupo que está piorando. Por quê? Ele chegou para mim com uma radiografia de 6 meses atrás, de 1 ano atrás de 20, de 6 meses 28, depois está com 35. Então ele já me mostra uma história de que ele está piorando. Então esse é um motivo no qual eu falo, olha, você é do grupo que está piorando. Se a gente não fizer um excelente tratamento, você vai continuar piorando e vai chegar numa cirurgia.